Já está mais do que provado que a atividade física traz benefícios de uma forma global para a saúde. E esse é o nosso tema do Viver Bem, o podcast da Unimed São José dos Campos, que hoje recebe Gilvan Jorge, que é profissional de educação física. Gilvan, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço pelo convite, estar aqui presente com vocês, contribuindo aí com o podcast, trazendo algumas informações para as pessoas que praticam atividade física ou que têm interesse em começar a praticar alguma atividade. Pois é, você está há 10 anos nessa área. Você tem percebido um aumento na procura? Sim, ultimamente tem aumentado muito o número de pessoas que buscam atividade física, tá? E também tem mudado bastante o perfil dessas pessoas que buscam atividade física, né? Antigamente tinha mais aquele caráter estético, né? Sim. Mas hoje em dia a gente busca mais saúde. Então, cada vez mais pessoas buscam atividade física visando saúde, visando um condicionamento físico, a longevidade, né? Bem-estar, né? Exatamente. A gente associava muito a atividade física àquela pessoa esteticamente musculosa, né? Isso era associado à atividade física antigamente, né, Gilvan? Exatamente. Só que, porém, hoje não, né? Você tem pessoas que buscam o tratamento e a prevenção de doenças crônicas com a atividade física. Então esse perfil mudou bastante nos últimos anos, né? Então, cada vez mais as pessoas buscam diversas com esse objetivo. Perfeito. Você, por exemplo, dá aula de funcional, Sim. que é uma prática que tem ganhado muitos adeptos exatamente por conta dessa personalização do treinamento. É isso? Exatamente. O treinamento funcional, ele ficou muito forte dos anos 2000 para cá. E, a princípio, era uma atividade voltada mais para os atletas, que precisavam de exercícios específicos, né, que trouxessem a realidade do esporte que ele praticava dentro da academia. Com o tempo, esse perfil foi mudando e foi vendo que a necessidade de pessoas que tivessem essa adaptação de exercícios para atividades comuns. Então, do dia a dia. Um jovem, né, em fase de desenvolvimento, ele tem ali as capacidades que precisam ser trabalhadas. Então, o que é funcional para um garoto em fase de crescimento? O que é funcional para um idoso? O que um idoso precisa? Então, essa adaptação de exercícios, esses exercícios diferentes do funcional, vem trazendo para uma realidade do dia a dia dentro da academia. E o legal é que dá para fazer fora da academia também, né? É um Exatamente. tipo de modalidade que hoje a gente encontra, inclusive em praças, muitos profissionais dando aulas em espaços públicos, inclusive, né, Gilvan? Exatamente, é muito comum você encontrar em praças, em campos de futebol. Hoje, assessorias esportivas têm utilizado do treinamento funcional para complementar, às vezes, alguma atividade, né? Mas uma coisa que é muito importante falar assim, sobre treinamento funcional, que o que funciona para você pode não funcionar para mim. Tá aí o nome treinamento funcional. Sim. Então ele tem que ser algo personalizado e individualizado. Né? Às vezes a gente vê alguns treinamentos em circuito, com várias pessoas treinando, são exercícios diferentes, mas não necessariamente é funcional por conta disso. Entendi. Tá? O treinamento funcional é um treino específico para cada indivíduo. Que precisa ser personalizado. Exatamente. Mesmo, precisa né? Precisa ser personalizado, ver as necessidades, né? Quais são as capacidades dele que ele precisa trabalhar e aí por aí vai. Né? Ou seja, pode até existir um circuito ali dentro da atividade funcional. É uma forma de aplicar o treinamento funcional. Mas não necessariamente para um grupo diverso, aquele circuito vai funcionar. Exatamente. É isso, né? Quanto mais específico para o indivíduo, né, a escolha dos exercícios, a escolha da modalidade, seja em circuito, seja algo mais parecido com uma musculação, né? Treinamento funcional tem muitos exercícios da musculação. Acaba sendo melhor para o indivíduo, né? Então, o treinamento funcional ele usa de diversas ferramentas, tá? O circuito é uma delas. Então, você vê no treinamento funcional alguns exercícios que parecem do Pilates, que vieram do yoga, que vieram da prática desportiva, né? Alguns exercícios de agilidade, de equilíbrio, né? O treinamento funcional tem muito disso, de trabalhar o corpo todo, né? Tem uma frase que é bem legal, que você é tão forte quanto o seu elo mais fraco, né? Então,
Então, uma corrente ela sempre vai arrebentar no elo mais fraco. No treinamento funcional, a gente aplica esse conceito de trabalhar o indivíduo como um todo para ele não ter deficiências. Legal. Então, você pode focar onde o indivíduo é mais fraco, ou seja, na necessidade daquele indivíduo, né? Se ele está precisando ganhar massa muscular, se o condicionamento físico dele, de forma geral, está baixo, se ele tem, às vezes, alguma lesão, né? O tendão de Aquiles dele pode ser uma lesão de tornozelo, de joelho, ombro, às vezes a coluna, né? Então, você acaba trabalhando o corpo de forma global, e, mais uma vez, específica, personalizado para cada indivíduo. Legal. E, diante dessa informação, a gente pode dizer que nunca é tarde para começar. Sim, o treinamento funcional, ou qualquer tipo de treinamento, você consegue adaptar para qualquer indivíduo. Desde uma criança, um jovem, até mesmo um idoso, né? O idoso ele tem as necessidades dele. E quanto mais autonomia ele tiver, é melhor para a longevidade dele, né? Esses dias eu estava vendo um vídeo numa rede social de uma idosa de 100 anos praticando musculação com um personal dentro de casa. E o vídeo dizia na legenda que ela já estava praticando há aproximadamente 10 a 15 anos, eu não me lembro exatamente o período. Dos 80, ou seja, então, né? começou por volta dos 80. E com uma facilidade ali na execução impressionante quando a gente fala em uma idosa de 100 anos, né? A gente sabe que a expectativa de vida aumentou, a gente está vivendo mais e melhor, mas a prática de atividade física regular ela contribui também para essa longevidade e mesmo, por exemplo, quem começa com 80 anos pode colher os resultados, né? Exatamente. Qualquer doença das doenças crônicas, né? Tem um dado que é bem interessante, 40% dos idosos têm alguma doença crônica, né? E até 30% tem 2 doenças crônicas. Então, a atividade física, ela está alinhada com tudo isso. Quando você pensa em uma prevenção de um câncer, está lá alimentação, não fumar, não beber e atividade física. Problemas cardíacos, atividade física e alimentação. Sim. Então, a alimentação e a atividade física está envolvida em tudo isso. Certo. Então, quanto mais cedo começar, obviamente, você tem mais benefícios. Mas em qualquer idade, você pode dar início. De um modo geral, o que você tem percebido assim dos seus clientes, né? Digamos assim, dos seus alunos, em relação à melhora da saúde, do quadro de saúde? Quais são as queixas principais e o que eles relatam após o período de atividade física, assim, considerado um período interessante para já ver resultados? Então, com algumas semanas de treinamento, já é possível observar algumas diferenças, né? Então, uma pessoa de mais idade começa a perceber que ela está subindo a escada da casa dela, subindo alguns lances de degraus com mais facilidade, né? Tem mais condicionamento para fazer as atividades do dia a dia, às vezes alguma postura que incomodava um pouco mais já não incomoda tanto, né? Então, acredito que 1 mês de atividade física você já vê diferenças assim bem razoáveis, né? Aí, quanto a doenças crônicas, a atividade tem que ser constante para esses benefícios se manterem. Né? Mas que tipo de doenças crônicas? Por exemplo, pressão arterial? Alta, né? É muito comum regular a medicação, né? Então, as pessoas que praticam atividade física costumam ter essa diminuição do número de medicamentos, então até mesmo uma economia tanto para planos de saúde quanto para o indivíduo, né? Você tem um consumo menor de medicamentos por conta disso. Claro. Diabetes também é muito comum. Doenças crônicas como artrose também, alguns problemas de coluna. Você tem esse controle da dor e com isso esses benefícios, né? Agora, independente da idade, eu preciso necessariamente estar dentro de uma academia para ter resultados? Então, qualquer atividade física você pode fazer numa academia, pode fazer numa praça, né? A gente tem viu recentemente por conta da pandemia, um aumento muito grande das consultorias online. Então você pode ter um personal que não necessariamente vá à sua casa, ele te monta uma rotina de atividade física para você fazer durante a semana, que você pode optar por fazer em casa mesmo, pode optar por fazer em uma academia, em uma praça. E lembrando assim que caminhadas
é uma atividade, né, que é totalmente democrática. Pois Qualquer um pode caminhar na rua, que é de graça. Uhum. Mas assim, é sempre importante estar se consultando, conversando com o seu médico. De preferência, procure um profissional de educação física, mesmo que você não queira contratar um personal. Mas procura alguém para te dar alguma orientação, né? Primeiramente, olha, eu gostaria de fazer atividade física, nunca pratiquei nada, ou já pratiquei há muito tempo, como é que eu começo? Porque tem aquele lance, né, que eu te falei, treinamento individualizado. Uhum. Então é importante ter esse contato com o médico, com o fisioterapeuta, com o educador físico, para saber que tipo de atividade talvez seja ideal começar. Uhum. Uma caminhada, então, mesmo sendo uma caminhada, eu preciso consultar um profissional? Não necessariamente. Caminhada não, pode, né? Uma caminhada leve, não. Uhum. Mas ao longo Claro. do tempo, acaba tendo essa necessidade, né? Uhum. Por exemplo, uma corrida, que também é gratuita, né? Você pode fazer, mas já tem um pouco mais de impacto, né? Então é sempre interessante, mesmo que não seja uma consultoria, que não seja algo frequente, esse contato com o profissional de educação física, mas é importante que em algum momento você entre em contato, converse, ou até mesmo contrate para te montar um treino, te montar uma orientação de rotina, né, de atividade física. Uhum. Aqui em São José existem muitas academias, aquelas academias ao ar livre, né? Que são espaços montados pela prefeitura que as pessoas utilizam ali nas praças, enfim. Funciona? Sim, é um projeto excelente, né? São atividades de baixo impacto, aqueles equipamentos, eles promovem uma saúde articular, uma oxigenação da musculatura. É bem interessante esse projeto da Academia ao Ar Livre. E aqui em São José, a maioria delas tem professor orientando. Então a pessoa pode ir até lá, tem aula de alongamento, tem o projeto também do Caminhar, né, que acontece, está mais ligado com as UBSs. Então, se você entrar em contato com a UBS que você está cadastrado e ir lá tirar a informação, você consegue ver o horário que tem essas caminhadas, que são grupos de caminhada, sempre tem um profissional de educação física ali acompanhando, orientando, e as academias ao ar livre. Pode ir lá, tem os horários da manhã e no final da tarde tem profissionais de educação física que fazem alongamentos, eles passam algumas atividades de coordenação motora, de agilidade. É bem legal esse projeto. É só ir, é gratuito. Legal. E um acesso fácil, né, para todo mundo. Agora, você disse uma coisa que eu fiquei curiosa aqui. Se a gente for pensar em modalidades, ou melhor, em funcionalidade, o que eu preciso trabalhar no meu corpo para manter a minha saúde e garantir longevidade, bem-estar? Então, são alguns pilares, tá? Então, a gente tem o condicionamento físico, né? O aumento da massa muscular. Então, aí está mais associado, as pessoas vão lembrar mais da musculação. Tá. Aqueles exercícios resistidos. Né? Maravilha. E o condicionamento cardiovascular é importantíssimo também. Que seria para condicionamento físico? É isso? Isso. Ou não tem nada a ver? As pessoas vão lembrar mais ali da caminhada e da corrida. Né? Não que o trabalho resistido não melhore o condicionamento cardiovascular, né? E vice-versa, mas são atividades um pouco diferentes que devem estar associadas. Perfeito. Né? Você tem que trabalhar o corpo todo. Então, fazer atividade aeróbica e fazer exercícios resistidos. Né? Agora, a questão da flexibilidade também é um ponto importante no processo de envelhecimento, né, Jorge? Exatamente. Eu observo que muitos clientes aparecem com algumas dificuldades, né? De levantar a perna, de subir um degrau. Uma das coisas que atrapalha muitos idosos, que muda o jeito dele andar, é esse lance de não conseguir levantar a perna. Então você sempre vê um senhorzinho mais idoso ali andando com o passinho pequeno. Sim. Isso é devido à falta de equilíbrio, né? E falta de mobilidade das articulações. Que aí estaria ligado à flexibilidade, é isso? A mobilidade, quando eu falo, é o equilíbrio entre a flexibilidade e a força. Ah, tá. São coisas que tem que estar equilibradas. Ou seja, não tem como escapar, né? Você tem que trabalhar de uma maneira... Por isso que eu acho que o treinamento funcional é interessante, né? Sim, que aí você consegue... de forma global. Né? Agora, quantas vezes por semana
Depende, claro, de cada caso. Eu sei que você vai me falar isso, mas assim, em média, de um modo geral, quantas vezes por semana seria interessante? Uma recomendação geral, isso, para quem faz, por exemplo, uma caminhada, seria de fazer de 4 a 5 vezes por semana, tá, de 30 minutos a 1 hora. Tá. Para você realmente sentir os benefícios, né? Maravilha. E a caminhada tem que tomar muito cuidado para não ser um passeio, né? Na pracinha. Sim. Então, uma caminhada bem executada, ela exige um pouquinho de esforço. Então é interessante as pessoas observarem isso, né? Se a frequência cardíaca subir um pouquinho, se você está se cansando ali durante aquele trajeto que está fazendo, né? Senão vira só um passeio. Gasta caloria, obviamente. Sim, é bom estar se mexendo, sim, mas... Mas aí você não tem esse benefício de melhorar o sistema cardiovascular. Entendi. Você sabe que esses dias eu ouvi algo interessante também, não me lembro quem falou, de repente foi até aqui. E eu já não me lembro mais o convidado. Mas ele deu um exemplo do seguinte, você precisa caminhar a ponto de, como se você estivesse falando ao telefone, a pessoa do outro lado saberia que você está fazendo esforço, mas você consegue falar. Sim, então esse já é um ponto que, de repente, interessante, né? Não sei se você concorda com isso. Exatamente. Se for parar para colocar em números, de 0 a 100% de esforço, imaginar que você está entre 60% e 70% de esforço. Tá. Né? Mais ou menos nessa faixa. Aí você consegue fazer uma caminhada longa, né? Você vai se cansar, vai se esforçar, mas também não é nada exaustivo. O resultado estético, a gente não está falando aqui, mas ele acaba sendo uma consequência também de tudo isso. Os benefícios, né? Você tem aí a diminuição do percentual de gordura durante conforme você vai fazendo a atividade física. Você tem o aumento da massa muscular e tudo isso promove uma estética mais agradável ali para o indivíduo, com certeza. O emagrecimento, por exemplo, né? Agora, tudo isso, claro, né? A gente está falando de benefícios e a gente, da prática da atividade física, a gente não pode esquecer também da alimentação, né, Sim, perfeitamente. A alimentação, ela acaba sendo... É um combo necessário, né? Cuidar da alimentação, evitar maus hábitos e praticar atividade física, né? É importante. Assim como você precisa procurar um profissional de educação física, você precisa passar no seu cardiologista, né, os idosos no geriatra, para gerir ali os seus medicamentos, gerir a sua saúde, e o nutricionista é fundamental nisso, né? Acompanhar a sua alimentação, ver como é que está o seu treinamento, né? Às vezes é muito comum as pessoas estarem comendo menos do que elas precisam também. Então, às vezes as pessoas idosas precisam ganhar massa muscular, e chega uma idade que diminui a sede, entendeu? Então, um nutricionista é fundamental para acompanhar. Pois é, a gente ouve bastante hoje o uso de suplementos alimentares, né? Sim. Que está bem generalizado, né? Tanto para idosos, jovens, quem busca resultado estético, quem busca emagrecer. E é importante isso também, né? Não necessariamente... Porque muitas vezes você está, por exemplo, fazendo alguma atividade com o objetivo de ganhar massa muscular. Sim. Mas se você não oferece para o seu corpo o necessário para ele crescer, a proteína tem que estar disponível para o seu corpo utilizar. Funcionar, exatamente. Né? E aí a dieta é fundamental. Dieta não no sentido de restrição. Porque a gente fala em dieta, parece aquela restrição. Exatamente, né? Então, as pessoas que precisam ganhar massa muscular, principalmente meia-idade, idosos, começa a perder a massa muscular, às vezes tem que fazer esse controle. Às vezes está comendo menos do que precisa. Né? E essa perda de massa muscular, ela traz muitos problemas, principalmente na terceira idade, né? Essa falta de força que eu acabei de mencionar para levantar as pernas, para caminhar, a postura do idoso, né? É muito comum cair os ombros para frente. Sim, ficar encurvadinho, né? Exatamente. Tudo isso faz parte da perda da massa muscular? Sim. É sarcopenia? Também, é isso? Sim. Ou é osteoporose coisa diferente? também vem por conta disso, tanto da falta de estímulo, né?
da musculatura e do impacto nas articulações, né? Quanto de alimentação também. Então é importante procurar os profissionais de educação física, da nutrição, médico de confiança, também, né? Então, às vezes já tem alguma doença crônica relacionada à coluna, tem alguma artrite, alguma artrose, então é importante ter essa equipe multidisciplinar, né, uma equipe de saúde te acompanhando. Então é importante você ter lá o seu profissional de educação física de referência, o seu fisioterapeuta, nutricionista, os médicos também, né? Gilvan, e você já está nessa área há 10 anos e sempre, desde o início, com um treinamento funcional? Sim, é muito comum as pessoas migrarem da musculação para o treinamento funcional, né? E quando eu ingressei no mercado de trabalho, eu não tinha trabalhado ainda com musculação, trabalhei alguns anos nesse período, mas desde o início eu comecei com treinamento funcional. Né? Quando eu fiz estágio, já em treinamento funcional, e ali mesmo na academia eu fui contratado, fiquei alguns anos, saí, depois voltei, mas sempre comecei e até hoje trabalhando com treinamento funcional, né? E o seu público, ele é diverso? A faixa etária, sim. E o objetivo provavelmente também, com né? certeza. Os objetivos são diferentes. São diferentes. Né? E treinamento funcional e até mesmo outras modalidades bem analisadas por quem está executando, né? Pelos profissionais que estão ali fazendo, consegue trabalhar diversos tipos de clientes, as demandas que cada pessoa tem, né? Maravilha. Gilvan Jorge, profissional de educação física, conversou hoje com a gente sobre prática de atividade física e benefícios à saúde. Gilvan, muito obrigada, viu? Eu que agradeço mais uma vez pelo convite. Deixo aí mais um recado aí, sempre procure um profissional de educação física, procure o seu nutricionista, tenha um fisioterapeuta de referência, passe no médico, importante, antes de começar qualquer atividade, né, para ter segurança também durante a prática, né? Maravilha, então. Muito obrigada mais uma vez. Agradeço. Até a próxima oportunidade. Até, vamos lá. Bom, espero que você tenha gostado desse nosso bate-papo de hoje, aproveitado as informações. Até a próxima.